Então, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de introdução à pesquisa qualitativa. E eu fiz um slide assim, bem rápido para a gente pensar, de modo bem introdutório, só para a gente ter esses estalos de pensar o que é método, o que é técnica, tá? Então, método e técnica é uma coisa só, como é que isso funciona, quais são as diferenças. Então, vamos aqui pensar bem rápido, bem sucinto, tá? Então, bem, técnica de coleta de dados, né, uma pequena introdução para a gente fazer sim, essa junção, métodos e técnicas de pesquisa qualitativa, né? Então, vamos lá. Olha, primeira coisa, né? A gente já falou, já pensou, já discutiu, tem alguém gritando aqui no meio da rua, enfim. Então, né, vamos lá. Eu destaco esse livro aqui, ó, do Gil, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, é ótimo, tá? Então, assim, depois, eu não encontrei ele para mandar para vocês, mas depois dá uma olhada, né, no Google Books, na biblioteca virtual, para estar se inteirando, né? Então, a ciência, né, ela tem como objetivo fundamental, como a gente já viu, né, fazer esse processo de conhecimento, chegar a uma veracidade dos fatos, né? E aí, uma das características da ciência, da pesquisa científica, é justamente essa perspectiva, né, da verificabilidade. Ou seja, quando tu está fazendo uma pesquisa, quando tu escreve um texto científico, seja ele uma monografia, um relato ou um artigo, né, que é mais comum, lá tem uma seção chamada metodologia. E para que serve essa seção? Essa seção ela serve, antes de mais nada, para tu dizer como foi que tu fez a pesquisa. Então, método, passo a passo, como foi o início, como foi o meio, né, como foi o fim, como você chegou a esses dados. Então, tudo isso, né, esses procedimentos que já está aí embaixo, olha só, conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos, você tem que dizer. Ou seja, o método é o caminho, né? E o método científico é isso, é esse conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos que são adotados para atingir um conhecimento. Então, o que acontece? Então, a gente vai ter métodos, técnicas, né? E aí, tanto esses métodos como essas técnicas, olha só, tem uma variedade, né? Como a gente já viu, uma diversidade de métodos, uma diversidade de combinações possíveis dentro da abordagem qualitativa. E aí eu trago que é técnica. Vamos pensar no significado de técnica? Antes de mais nada, né, um conjunto de procedimentos ligado à arte ou à ciência, ou seja, procedimentos, passo a passo, o que eu faço no início, o que eu faço no meio, o que eu faço no final. E também uma maneira de tratar detalhes técnicos, né, como faz um escritor, ou usar os movimentos do corpo, como faz um dançarino, é uma técnica corporal, é uma técnica de escrita. Em modo mais amplo, é o como fazer, é a ação, é como eu vou fazer surgir os dados, certo? Então, a gente vai observar, dentro da perspectiva, né, metodológica em pesquisa social, que alguns métodos, eles já vão indicar qual é a técnica. Então, eu tenho um método, e necessariamente esse método, ele já me diz qual é a técnica, qual é a ação que eu tenho que fazer para chegar a esse método, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter o método experimental, o observacional, o método comparativo, o método estatístico, o método clínico e o método monográfico. Isso implica dizer o seguinte, olha, método observacional, qual é a técnica? Observação. Pá. Mas não é porque eu estou usando o método observacional e a técnica de observação que eu não posso usar outra combinação, não posso trazer uma entrevista. Pronto, além da observação, eu trago uma entrevista.
para consolidar essa observação. Né? Então, a gente vai vendo, como vocês estão vendo aí nesse do terceiro ponto, né, a combinação dos métodos e a combinação das técnicas, certo? Então, não é porque a gente está pensando nessas possibilidades de combinação, de junção, de coligação de técnicas de pesquisa para desenvolver a pesquisa, que, olha, né, a gente dispensa um rigor científico. Tem que ter criatividade, sim, eu posso pegar uma observação, juntar com uma entrevista, posso pegar uma observação, juntar com um grupo focal, eu posso pegar uma pesquisa clínica, que eu estou pensando aqui, numa observação, ou numa entrevista, ou então no estudo de caso, né, e somar com isso, né, dados estatísticos. Então, vejam, a gente vai, né, juntando, eu posso usar só ele. Só isso. Posso usar somente o método comparativo. Mas eu posso, junto desse método comparativo, trazer aqui um método estatístico. Né? Eu posso juntar também, além de uma observação, eu posso juntar um grupo focal, enquanto técnica. Né? Então, vejam, né? Criatividade. Né? Mas criatividade para fazer esse desenho de investigação com rigor científico, sempre. Então, no Flink, né, que nesse primeiro livro, a gente vai ver aí uma perspectiva, né, de como, né, a gente pode pensar os métodos de abordagem. Abordagem qualitativa, quantitativa, método misto, que é a junção desses dois, certo? O Antônio Carlos Gil, ele vai trazer duas perspectivas metodológicas. A primeira são os métodos de base lógica, dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo, dialético e fenomenológico. O que é que esses métodos aqui eles vão dizer para a gente? Olha, dependendo de como tu pensa o teu desenho metodológico, tu vai poder, né, visualizar o alcance da tua investigação, né? E também criar regras, modelos explicativos e processos de generalização. Tranquilo? E nós temos os métodos de procedimentos técnicos, que é o que a gente já viu. Ou seja, quando eu falo de um determinado método, eu já ligo, já junto. Eu faço a junção, método e técnica. Certo? Então, como vocês estão vendo lá embaixo. Então, esses métodos estão correlacionados às técnicas de coleta de dados. Exemplo, se o pesquisador aponta um método observacional, então a intenção dele é observar crianças, ou observar a interação de crianças de 4 a 6 anos em uma sala de aula. Logo, a gente vai inferir que esse pesquisador vai usar como técnica, qual é a ação? Ele vai observar e anotar. Observar e fazer as suas anotações das suas observações. Certo? Então, isso é uma inferência. Só que, como eu falei, então, o fato dele fazer uma observação não é impeditivo dele fazer trazer outras técnicas para essa pesquisa, tá bom? Então, como eu falei, assim, uma coisa bem rápida, bem sucinta, só para a gente ir criando essa noção do que é método, do que é técnica, né, para que a gente não vá misturando. Então, método de abordagem. A abordagem da tua pesquisa é o quê? Qualitativa? Quantitativa? É um método misto? Né? Então, isso é o método de abordagem. Pá. Qual é a base lógica? É um estudo fenomenológico? É um estudo indutivo, hipotético, dedutivo? Em relação à técnica, né? Como é que você pode classificar esse teu trabalho? Né? Então é isso, tá? Bem rápido, bem ligeiro, só para a gente estar pensando.